chega mais, olha só, o ar é uma preciosa dádiva que a gente tem. A gente precisa viver bem, com a respiração em dia. Por isso a gente resolveu falar de dois grandes problemas respiratórios, a pneumonia e a tuberculose no programa de hoje. Mas a gente não quer causar um mal-estar aí para você não. A gente quer apenas que você conheça os riscos e saiba também como se prevenir dessas duas doenças. Antes de começar falando com um especialista aqui no Vida e Saúde, eu trago uma frase de Edmund Hillary, que foi um famoso alpinista, conquistou várias montanhas importantes do mundo e ele disse o seguinte: não é a montanha que conquistamos, mas a nós mesmos. E quando eu li essa frase dele, eu fiquei pensando, realmente, quando a gente faz algum feito, alguma coisa que a gente quer muito, a gente percebe o tanto que a gente cresceu. E aquele obstáculo, aquele prêmio que a gente tanto almejava, ele deixa de se tornar mais importante do que o nosso crescimento, do que o nosso preparo para alcançar aquele grande objetivo. E eu queria trazer isso para a sua saúde. Às vezes você tem metas importantes, o seu médico já recomendou, você precisa perder peso, ou você precisa fazer atividade física, ou você precisa mudar a sua alimentação. Quem sabe você precisa ir até para a cama mais cedo e isso vai te trazer saúde. E só eu e você sabemos os verdadeiros desafios que a gente enfrenta para colocar uma vida saudável em prática. Então eu queria que você ficasse pensando nisso aí que o senhor Edmund disse. Você precisa conquistar a você mesmo, você precisa vencer os seus medos, vencer os seus limites para que você possa ser uma pessoa melhor. E eu espero que você faça isso ainda hoje. No programa de hoje estamos falando sobre pneumonia e tuberculose e eu quero começar perguntando aqui para o doutor Aurélio já qual é a diferença entre essas duas doenças, doutor? Na verdade, assim, a pneumonia, ela também pode ser causada por tuberculose. A gente tem que fazer uma diferenciação, o que é pneumonia causada por vírus, pneumonia causada por bactérias e a gente também tem pneumonia causada por micobactérias, a micobactéria é o causador da tuberculose. É que a micobactéria que causa a tuberculose, ela tem um comportamento diferente. Então, quando ela é transmitida pelo espirro, pela fala, pela tosse, ela consegue viajar numa gotícula muito pequena e ela atinge a parte final lá dos brônquios. E aí nosso sistema imunológico, ele tem a capacidade de, como se fosse comer, tem células que se chamam mastócitos, elas conseguem englobar, conseguem comer aquele micobactéria, intruso, só que ele consegue ficar lá dentro deste macrófago durante anos. Olha então isso só. chama tuberculose latente. Então estima-se que no mundo, 1/3 das pessoas tem a tuberculose lá dentro do pulmão, dentro da célula. Elas são consideradas infectadas. Eu posso estar infectado? Não sei. Né? Tenho contato com muitos pacientes com tuberculose, mas a minha imunidade está perfeita, então eu não tenho a doença. Então a gente precisa diferenciar muito isso entre a tuberculose infecção, que faz parte do país, né? No Brasil a gente tem muito... Se 1/3 da população tem, a gente pode dizer que 1 em cada 3 pessoas tem. Exatamente, então eu estou aqui me autoacusando, pode ser que eu tenha, né? Mas isso não é doença, isso chama tuberculose latente, né? Ela pode estar lá dentro. Quer dizer, eu tive contato, mas eu não manifestei a doença. Exatamente. Tá. Vamos falar de sintomas, porque as duas a gente sabe que causam muita tosse e por isso a gente até perguntou aqui da diferenciação, porque as duas vão ter febre, vão apresentar febre. Vamos falar um pouquinho desses sintomas? Vamos. Acho que tem uma ilustração que ajuda bem aqui. Vamos lá. Então, olha só, essa aqui é a parte final dos brônquios que vão chegar nos alvéolos, é onde faz a troca gasosa. Na pneumonia causada por vírus ou bactérias, o pneumococo que é muito frequente, é causada uma inflamação nessa região. Então isso aqui enche de líquido e o transporte de oxigênio fica complicado. Então a pessoa sente falta de ar, porque a infecção por vírus ou por bactérias que a gente encontra normalmente e as pessoas adoecem por conta disso, causa uma reação exagerada no pulmão e vai se encher de líquido, de inflamação dentro desses alvéolos. E aí que vão dar as famosas, esse conglomerado de preenchimento desses alvéolos, quando faz o raio-x, é que o médico consegue, olha, tá vendo essa manchinha aqui? Tá com o peito cheio. Essa manchinha aqui é pneumonia. Então vai lá e trata com antibiótico. A pneumonia, ela pode ser causada também por micobactéria. É que a pneumonia viral, pneumonia bacteriana, que são as mais comuns, a evolução é muito rápida. Então, em 3, 4 dias, às vezes 2, 3 dias,
pessoa tem febre, começa com tosse, falta de ar, o corpo fica muito ruim. Então, quais são os sinais de gravidade, por exemplo? Uma dor ao tossir também, né? A dor, ela pode ocasionar geralmente quando essa pneumonia está bem na periferia do pulmão, está mais próxima à parte torácica, então pode causar dor. A pessoa tem dor, tosse, febre, começa a aumentar a frequência cardíaca, cair a pressão, são sinais de gravidade. E é muito importante isso, tanto em crianças, né, bebês também, e nos idosos. Essa é a população de maior risco. Mais frágil, né? Mais fragilizada. Doutora, a nossa equipe preparou aqui, não sei se eu entendi direito a sua explicação, mas a gente tentou mostrar um pulmão sem aquela secreção e aqui com uma secreção. Exatamente. Dá para fazer ilustrando. analogia. Como se fosse o alvéolo, né? Ele estaria até mais cheio que isso, né? Os brônquios, eles são capazes de fazer essa limpeza. É importante a gente pensar o seguinte, pneumonia, ela não é uma coisa que a gente adquire sempre na vida, o tempo todo. Se a gente está com diagnóstico de pneumonia recorrente, uma vez por ano, isso não é normal. Algum problema deve ter, ou no diagnóstico, ou essa pessoa tem alguma deficiência que está impedindo que o pulmão se autolimpe, entendeu? Entendi. Então, quais são as pessoas que têm maior risco? São pessoas que fumam, né? Então, o ato de fumar, ela acaba destruindo todo o revestimento do brônquio e eliminando, lembra que eu comentei alguns episódios atrás, como se fosse um trigal, né? São os microcílios que a gente tem dentro dos brônquios que vão fazer essa limpeza. Então, o ato de fumar, a poluição, causa inflamação nos brônquios e impedem essa limpeza, que é o transporte mucociliar, que chama. E acaba acumulando secreção. Acumulando secreção é um prato cheio para a bactéria se desenvolver. Olha só, interessante então. Existe vacina, doutor, que pode prevenir a pneumonia? Sim, a vacina ela consegue prevenir episódios graves de pneumonia, geralmente estão indicadas para as pessoas de risco. São pessoas que trabalham na área de saúde, idosos, portadores de doenças crônicas. O diabetes também é muito importante. Olha porque só. o fato da glicemia, né, do açúcar estar alterado no sangue, ele altera totalmente a atividade imunológica. Então, se a pessoa tem diabetes descompensado, alguma doença crônica pulmonar, pessoas que estão fazendo uso de quimioterapias, transplantados. Então, os transplantados, eles tomam imunossupressores para não haver rejeição. Então, também são pessoas que estão em risco. Por isso que tem que tomar cuidado na hora de fazer uma visita, na hora de receber essa pessoa em casa. Todo cuidado é pouco. Por que a tuberculose, ela assusta um pouco? Porque existe morte relacionada à tuberculose. Antigamente, se associava muito a tuberculose ao HIV, a doença de AIDS. E a gente está vendo um reaparecimento dessa tuberculose em outras doenças também. Tem-se usado muito tratamento para doenças autoimunes, como artrite reumatoide, doenças inflamatórias intestinais, como Crohn, retocolite. E aí o que acontece? A pessoa tem lá o bacilo da tuberculose durante anos no pulmão. Toma o imunossupressor, a imunidade cai, ela começa a se multiplicar e causa destruição desses alvéolos, dos brônquios, tem sangramento. Uma coisa que diferencia uma pneumonia bacteriana ou viral, uma pneumonia por tuberculose, é justamente o tempo também de progressão. Geralmente, uma pneumonia por bactérias ou vírus, elas evoluem muito rapidamente. Você falou sobre isso antes, você falou que a pneumonia, 3, 4 dias. Agora, no caso da tuberculose, a tosse, ela fica prolongada por semanas, às vezes até meses. Geralmente 3 semanas, né? Não tem assim um tempo específico, mas aquela tosse que passou ali de 3 semanas, a gente já começa a ficar E ela preocupado. acompanha a febre também, doutor? A febre, ela geralmente costuma ser vespertina e de baixa intensidade. Então vai caindo ali, vai chegando ao anoitecer, a pessoa começa a sentir calafrio, sudorese noturna. Então geralmente são tosses durante alguns meses, né? Mais de 3 semanas, um mês de tosse. E geralmente tem sangramento. Pode não ter tosse com laivos de sangue, mas é por causa dessa destruição. Se a gente pegar aqui no pulmão, alguns programas anteriores até comentei que tinha alguns buraquinhos relacionados ao enfisema, mas a tuberculose ela causa verdadeiras cavernas, destruição no pulmão. E essas cavernas, elas acabam drenando a quantidade de sangramento que tem pela destruição também das artérias. Olha só. Importante, então. Muito importante. Doutora, mas o sintoma se diferencia por isso. É pelo tempo um pouco mais prolongado, a pessoa vai perdendo peso, né? A febre vespertina, a tosse às vezes com
laivos de sangue, isso chama muita atenção. Agora é o seguinte, eu gostaria de saber das formas de contágio. Você falou aqui, por exemplo, que pela tosse, pelo espirro, mas às vezes existem algumas formas de contágio que a gente acaba não pensando. A famosa contaminação cruzada, né? É uma maçaneta, é um utensílio que a pessoa está usando e que a gente não sabe que está contaminado. Veja, a tuberculose, ela se contamina por aerossol. Então, aerossol é o espirro, é a fala. Não tem como você pegar, por exemplo, por maçaneta, copo. Entendi. Isso, geralmente não acontece a transmissão. Ela tem que atingir o seu alvéolo. pulmão, ok. E para atingir o alvéolo não, os brônquios, a parte mais distal. E para ela atingir, ela tem que estar dentro de uma gotícula muito pequena. Então essa transmissão ela tem que ser por gotículas. Por isso que às vezes a pessoa, às vezes não sempre, quando se faz o diagnóstico no hospital, o paciente fica em isolamento. Até ela não estar mais presente na tosse, né, no escarro, o bacilo da tuberculose. Então né? vai fazendo exame até perceber que ela não está mais contaminando ninguém. Exatamente. Às vezes a pessoa melhora muito, viu que respondeu ao tratamento, já recebe alta, né? A gente depois faz escarros seriados para ver se não teve resistência, se não teve resistência aos antibióticos utilizados. E é diferente de tuberculose, utiliza-se 4 antibióticos diferentes para tratar. Pneumonia não, a gente usa um antibiótico. Né? E geralmente dá conta. Agora, olha que interessante, a tuberculose, ela tem um histórico bastante interessante, inclusive de muito medo no passado, como o Dr. Aurélio mencionou aqui. E aqui no Brasil, a gente tem uma cidade que foi famosa por receber pessoas com tuberculose e ela tinha a fama de poder ajudar no tratamento. Vamos acompanhar essa história direito com o Murilo. Hoje a cidade de Campos do Jordão é visitada por turistas que vêm de boa parte do país. Mas você sabia que no século passado as pessoas que lotavam este lugar eram doentes com tuberculose? Isso porque eles acreditavam que o ar da região poderia curar a doença. Mas será que isso é verdade? Eu diria que é mais folclore, né? Porque na década de 30, a tuberculose não tinha uma cura terapêutica, não existia remédio para a tuberculose. Falava-se que a tuberculose poderia ter o efeito clima, o efeito frio, poderia ter um efeito terapêutico, curativo, coisa que não se comprovou com o tempo, né? Hoje, Campos do Jordão vive mais do turismo, né? E não vive mais da época da tuberculose. As pessoas que chegavam a Campos do Jordão buscavam lugares assim, em meio à natureza, justamente porque eles achavam que o ar da região seria puro o suficiente para tratar a doença. Só que os que já estavam aqui, o problema se agravava e muito. E os que estavam nas pensões lá embaixo na cidade buscavam um hospital para se tratar melhor. Só que naquela época não existia hospital, existia sanatório. E o mais famoso da região funcionava aqui nesse local, onde hoje funciona o Complexo de Saúde de Campos do Jordão. Naquela época, de 10 pessoas que se internavam aqui, 9 faleciam. Os médicos que aqui trabalhavam, eles faziam visita nas pensões e tratavam as pessoas. E quando as pessoas pioravam, elas eram internadas nesses hospitais. Porque à noite de frio desse inverno, nós tínhamos uma grande quantidade de mortes, de hemoptise, de escarro de sangue, né? E as pessoas pioravam muito. Se você pensa que os doentes ficavam andando tranquilos, como os turistas que hoje lotam a cidade, está muito enganado, viu? Quando o quadro de saúde piorava e os doentes iam para o sanatório, o tratamento era à base de caminhadas logo nas primeiras horas do dia. Isso depois de dormirem com a janela do quarto bem aberta para o ar circular pelo ambiente. E tem um detalhe nessa história aí. O ar era frio, quase gelado, diga-se de passagem. O clima não tem influência nenhuma. Hoje você pode tratar a tuberculose em Santos, pode tratar em Salvador, você pode tratar Campos do Jordão, Petrópolis ou qualquer cidade com qualquer clima, desde que a pessoa tome o remédio corretamente, ela tem grande chance de se curar.
ainda bem que a gente está vivendo numa época um pouco mais evoluída na questão tecnológica, na questão de avanços científicos, né, doutor? Exatamente. Vale a pena lembrar que as pessoas que tinham tuberculose, elas às vezes tinham condições precárias de saúde, malnutridas, eram moradores de rua. Então, a tuberculose, ela depende muito da quantidade que você recebe dessa micobactéria e também da sua imunidade. Então, se você convive, né, as pessoas que convivem enclausuradas, presídios, por exemplo, né? Então, eles têm contato ali, uma pessoa doente, ela consegue disseminar para várias, porque não existe ventilação. Então, a quantidade de micobactérias no ambiente ficam pairando no ar durante horas, dias, às vezes. Então, se tem ventilação, se não se tem... esse ar se renova, Exatamente. né? Então, se o ar não se renova, se a pessoa está o tempo todo ali em contato, a chance de desenvolver a doença é grande. E aí, se tem um diabetes compensado, malnutrida, ou algum tratamento aí que baixa a imunidade, acaba tendo a doença. Doutor, eu quero saber o seguinte, depois de diagnosticado, com os remédios indicados fazendo efeito, eu quero saber se o nosso pulmão ele volta a funcionar direito, inclusive com a função da proteção mesmo dessas bactérias e também das impurezas do nosso pulmão. Isso depende do tempo do diagnóstico. Então, pessoas que tiveram meses, anos de infecção da tuberculose, com tosse. Porque você explicou que causa uma lesão profunda aí. Então, tem pessoas com o pulmão totalmente destruído por conta da tuberculose e a função pulmonar é extremamente pequena, Uau. porque demorou-se a se tratar. Então, logo que já começam os sintomas, já faz diagnósticos de imagem, raio-x de tórax, consegue enxergar as cavitações, já faz o tratamento, a sequela ela é muito pequena, quase imperceptível. Okay. Agora, aquelas pessoas que demoraram muito para fazer o diagnóstico podem ter verdadeira destruição do pulmão. Isso acontecia muito antigamente. E no caso da pneumonia? Acabou o período do antibiótico, a criança tomou direitinho, o adulto tomou direitinho, o recomendado pelo médico, né? O pulmão volta a funcionar normal, sem sequelas? Geralmente, a pneumonia ela não causa essa destruição. E também essa história da pneumonia mal curada, né? A pneumonia ela tem uma evolução. Se o antibiótico não é efetivo, a pessoa vai piorando muito clinicamente, que a gente chama. Entendi. Vai ficando grave, com muita falta de ar, vai caindo muita pressão, aumentando a frequência, tem que ser internada, às vezes até indo para uma UTI. Geralmente, ela se recupera, só que ela pode ficar com uma sequela de uma bronquite. Uma bronquite que a gente chama, por exemplo, pós-infecciosa. Às vezes é uma pessoa que já tem um quadro de asma e fica com uma tosse persistente. Às vezes fica aquela ideia, eu tô com uma pneumonia mal curada. Não é, às vezes é uma sequela. Quer dizer, venceu aquela bactéria, mas ainda exatamente, continua com aquela tosse, é isso? A irritação, inflamação gerada por aquele processo infeccioso. Aí com as medicações a gente consegue eliminar. Via de regra não tem sequelas pulmonares por conta de uma pneumonia viral bacteriana. Ficou bem claro. Agora é o seguinte, talvez não exista pneumonia mal curada, mas e gripe mal curada pode gerar pneumonia? A gripe... As vovós e mamães que estão mandando perguntar aqui, doutor. Sim. Um quadro de resfriado comum, que é o que acontece muito. O resfriado comum, ele é cometido por vírus, né? A gente adquire o resfriado por vírus, geralmente em climas frios e secos. Como eu expliquei anteriormente, a nossa mucosa resseca, a gente fica mais susceptível a desenvolver quadros, né, inflamatórios, infecciosos nas vias aéreas. Então, o fato de essas vias aéreas elas estarem inflamadas, com a limpeza não tão efetiva, pode predispor a uma pneumonia. Então faz sentido. Pessoas, por exemplo, que têm uma crise de asma, uma bronquite que não consegue controlar de forma adequada, ela se predispõe a ter um quadro de pneumonia, porque a barreira ali, a defesa do organismo, a limpeza dos brônquios, ela fica comprometida. Então tudo que chega, ela precisa ser eliminado. Então, se tem alguma coisa dando dificuldade ali para os brônquios se limparem, né? Então, ela pode desenvolver. Doutor, eu queria uma dica final, assim, para o nosso telespectador que está assistindo, que às vezes tem problemas respiratórios e não identificou direito, é asma, é bronquite, ou se está com começo de gripe, resfriado, tuberculose, eu não sei. Tem uma regra de ouro para a gente cuidar bem da nossa respiração, dos nossos pulmões, doutor? A gente tem que diferenciar muito bem, porque é o seguinte, muito desses resfriados e a pessoa achar que a pessoa se resfria à toa, ela é alérgica, mas ela tem um quadro de rinite. Sempre quando chega mudança climática, poeira. Então, não é que ela tem imunidade baixa. Primeiro ponto. Pode ser só um quadro crônico, né, alérgico, que precisa ser tratado. Então, sempre procurar auxílio para
controlar esses quadros de inflamação, seja do nariz, como rinite alérgica, sinusite, ou quadros de tosse recorrentes que não melhoram. Precisa procurar ajuda para fazer a identificação. Será que é asma? Será que é só uma bronquite? Importante definir Às vezes qual é o um ambiente problema. de trabalho que tem uma exposição que pode ser ali eliminada ou não, Certo. consegue uma medicação que alivia os sintomas, para totalmente os sintomas, né? Então, é procurar auxílio, procurar a identificação do porquê que estou tendo esses sintomas. Para tratar cada coisa pelo seu nome. Doutor, Exatamente. obrigada, viu, pela participação mais uma vez aqui no Vida e Saúde. A gente acompanha agora o quadro Raio-X e você vai ver como o abacaxi pode ser um anti-inflamatório natural que você pode usar aí na sua cozinha. Que tal descascar um abacaxi? Não estou falando de problema, não. Estou falando de literalmente descascar a fruta abacaxi. Essa fruta tropical, ela tem diversos benefícios para a nossa saúde. Além de ajudar na digestão, ela pode contribuir e muito no nosso dia a dia. Então, presta atenção no raio-x de agora. O abacaxi é uma fruta tropical da família das frutas cítricas, como a laranja e o limão, que são ricos em vitamina C e outros antioxidantes essenciais para a nossa saúde. Essa fruta pode ser consumida fresca, desidratada ou na forma de conservas, sendo adicionada em diversas preparações como suco, sobremesas e doces. Além da vitamina C, você sabia que o abacaxi atua como anti-inflamatório por ser rico em bromelina? Além disso, essa substância reduz o risco de trombose. O abacaxi também é indicado para diminuir as dores musculares, ajudar na perda de peso e auxiliar na saúde da pele e dos cabelos. Então a dica do Vida e Saúde é para você usar e abusar dessa super fruta. Eu já amava abacaxi, agora ainda mais. Gente, é o seguinte, a gente vai fazer uma pausa agora e na volta você acompanha aqui exercícios que podem fortalecer, que podem prevenir doenças respiratórias e também você vai ver alguns casos até de reversão de doenças respiratórias. É com o fisioterapeuta Fábio Boldrini e aqui no Vida e Saúde você acompanha uma receita deliciosa de requeijão cremoso vegano ainda hoje. Olha só, quem vai estar aqui com a gente é o pessoal do VegTube, então não perde não. Eu já volto.